e vamos falar sobre comunicação. Eu já li vários livros e alguns específicos de comunicação, como por exemplo aquele Comunicação Não Violenta, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que esse livro particularmente ele não tem comunicação no título, tá? Mas se você conhece esse livro, você sabe que o foco dele é muito em comunicação. Ou seja, outros livros também, tá? Particularmente que eu recomendo bastante, sobre liderança, sobre marketing, sobre estratégias. Muitos livros, mesmo que eles não tenham o foco em comunicação, eles têm o pilar, a mensagem falando sobre a comunicação, tá? E é interessante porque para atingir a proposta do livro, né, a comunicação ela está sempre em voga, ela está sempre em pauta. A verdade é que para onde nós olhamos, ela se faz presente, nós temos que nos comunicar, né? E ela determina o desenrolar, né? O andamento do nosso dia, dos nossos anos, enfim, no geral da nossa vida, tá? Sim, ela determina. Quanto melhor você se comunica, quanto mais você se comunica, por incrível que pareça, eu não sei se você já observou isso, mas o universo ele conspira a seu favor. Isso é uma coisa que eu acredito. É a mesma coisa. Você está precisando de alguma coisa? Fala. Fala que as pessoas vão saber que você está precisando. Você está vendendo alguma coisa? Fala. Fala que as pessoas vão saber que você está vendendo alguma coisa. Você está, não sei, qualquer coisa na vida, está com dificuldade, enfim, não sei. Fala, expõe, coloque, né, para as pessoas. Isso vai fazer com que isso flua, as soluções apareçam, enfim, muitas coisas. Por isso que sim, a comunicação ela é pilar do sucesso. Você fala, quais são os pilares do sucesso? São poucos. A comunicação está entre eles, tá? É o pilar do sucesso de uma vida equilibrada. Resumindo, para mim, no meu ponto de vista, se você realmente quer ter uma vida equilibrada, se você quer ser feliz, comunique-se bem. Simples assim. Comunique-se e comunique-se bem. Existem inúmeros estudos, inúmeros mesmo, com relação a palavras negativas que nós usamos no nosso dia a dia, palavras chamadas de mágicas, aquela que as pessoas entendem, interpretam positivamente ou negativamente, que contribuem com que a pessoa faça aquilo que nós queremos. Existem muitos estudos com relação a isso, a neurolinguística, a PNL, enfim. Existem estudos falando sobre formas indiretas de se obter informações que nós queremos. Muitas vezes, quando você pergunta diretamente, soa de forma um tanto quanto agressiva, um tanto quanto invasiva. Então, eles ensinam a perguntar indiretamente. O fato tem muita coisa sobre o tema, muita coisa. E eu, particularmente, não sei se você percebeu, eu não sou especialista em comunicação, mas eu amo comunicação. Por isso que eu estou falando aqui, tá? Porque eu sou coach de transformação pessoal, mas a comunicação, ela é um instrumento, né, desse meu trabalho, ok? Dessa minha vida, a minha proposta de vida, ela precisa da comunicação. E por isso que eu estudo a comunicação. Tá? Vamos lá, porque eu não fiquei só nos livros, claro. Eu já vivi um pouquinho, vamos dizer assim, ok? E eu acredito que eu participei de algumas situações na minha vida, tá? Nesses meus poucos anos de vida, tá? Situações suficientes para poder alegar, poder atestar e afirmar que um dos pilares do sucesso, sim, é a comunicação. Mais uma vez, eu estou repetindo isso, por quê? Que é para você entender realmente que se você quer ser feliz, se você quer ter resultados na vida, comunique-se bem, tá? Os livros, para mim, particularmente, eles vieram apenas para ratificar aquilo que eu estava vivenciando na prática.
tá? O quanto a comunicação influencia e ela determina, tá, o nosso sucesso. Nosso sucesso, o seu também, ok? Basta você ver na história, tá? Eu não precisa ir muito longe. Você fala, pô, Tati, baseado em que você está falando isso? Basta você ver na história. Os grandes líderes, aquelas pessoas que travaram guerras, ou mesmo, vamos colocar uma coisa um pouco mais leve. Os políticos, qual é a pauta? Por onde eles fisgam, vamos usar esse termo, né? Eles fisgam as pessoas pela comunicação, pelo discurso, né? Eles chamam isso de discurso. Os grandes líderes, eles se fizeram, tá? Por meio de discursos discursos onde são calorosos, onde são atrativos, enfim. Inclusive, as principais características de um bom líder é saber transmitir, né, a mensagem de forma efetiva e de forma direta, para poder trazer essas pessoas, né, esse exército focado no mesmo objetivo que ele está propondo. Esses líderes que eu estou falando na história, eles simplesmente trouxeram pessoas, os ideais, eles colocaram os ideais deles para as pessoas e fizeram com que eles comprassem a ideia deles. E aí sim, eles foram para a guerra. Veja o quanto isso é forte. Apenas entenda isso. Particularmente na minha vida, quando eu participava, tá, de projetos na empresa, quando eu trabalhava CLT, tá, uma das maiores preocupações eram as reuniões e os feedbacks que as pessoas davam entre si, entre os participantes do projeto. Aquele retorno com relação à comunicação do andamento do projeto, do andamento de tudo aquilo que eles se propuseram a executar, tá, das tarefas, enfim. Essa era uma das maiores preocupações. E a maior parte das empresas tem um foco em comunicação. Para você ver, eu estou apenas comentando isso, para você entender o quanto isso é relevante, para você ter um pouco mais de critério, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho com relação à palavra em si, com relação à sua comunicação no geral. E eu estou falando tudo isso para você alinhar o seu pensamento com relação à relevância e o impacto de uma boa comunicação. E é claro, eu não estou falando só sobre palavras, porque afinal de contas, acredito eu que você já sabe que nós nos comunicamos principalmente com gestos e expressões corporais. Você está me vendo nesse momento, você não está só ouvindo o que eu estou falando, você está lendo toda a expressão no meu rosto. Será que ela é confiável? Será que ela é agradável? Será que é tudo verdade? É tudo mentira? São muitas questões que entram na nossa cabeça e nós analisamos em segundos. Tudo isso, ok? Isso é comunicação. Entende? O fato de eu mexer, né, os braços, enfim, tudo isso é comunicação, tá? Um dos maiores estudos da área, né, de comunicação demonstra justamente que mais da metade da nossa comunicação é não verbal, né? É expressão corporal, ok? Mas antes de prosseguir, eu vou te propor uma rápida análise na sua própria vida. Para um pouquinho, 1 minuto agora, respira e perceba o quanto você de fato se comunica ou não, né, de forma assertiva. Dá uma olhada nas situações que você viveu ontem, antes de ontem, semana passada, alguma situação que te chamou a atenção, tá? E perceba, será que se eu tivesse falado de outra forma, o desfecho não seria outro? Será? Eu estou apenas colocando hipóteses, ok? Seja no seu trabalho, ok? Com seus amigos, ou mesmo no seu relacionamento conjugal,
Eu tenho certeza absoluta, eu não te conheço, mas eu tenho certeza absoluta que você, se nós sentássemos para tomar um café, tá? Você teria alguma história para me contar sobre algum problema, algum desentendimento ou algo parecido, tá? Apenas um constrangimento, vamos falar. Ah, não é problema, é um constrangimento que aconteceu na sua vida e justamente por causa da má ou falta de comunicação. Chega a ser bizarro ou engraçado, mas nós passamos por muitas saias justas, né? Acredito eu que você deve ter passado por algo em sua vida, não passou? Pois é. E é por isso que nossas vidas, elas andam tão desencontradas como estão atualmente. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas falam, poxa vida, as pessoas estão distantes, as pessoas estão individualistas. Ao menos é um forte candidato, tá, à causa raiz de nossos problemas. Essa falta de comunicação, enfim, isso realmente é um problema, causa um problema grande em nós. São tantas pessoas que estão depressivas, vivendo à base de remédios, fazendo das distrações e do entretenimento, tá, seu mote de vida. E deixando de lado, o que tem de errado nisso, Tati? Nada de errado. Mas o fato é que nós, muitas vezes, por nos focar em coisas tão prazerosas, nós deixamos de lado o que realmente importa. Nós não temos muito tempo, né? Nós temos só 24 horas e o tempo passa assim, ó. Nós temos que ter foco. E tudo isso que eu acabei de falar pode sim ser amenizado com aquela velha e boa conversa. Aquele cafezinho que eu acabei de falar para você. Pois é, sim. Isso é uma coisa que eu acredito. A comunicação, ela gera conexão. Por isso ela é tão importante. E nós não vivemos sem nos conectar. Sem nos conectar por uma causa, com um clã, com um propósito, ou conosco mesmo, tá? Nós precisamos de uma conexão conosco. Nós precisamos muito disso. E para que tenhamos essa boa conexão, é necessário a comunicação. Simples assim. O pessoal da informática, eles entendem perfeitamente, né, que cada combinação de códigos, de numerozinhos, gera uma mensagem. Você transforma em código e gera uma mensagem. E nós nos comunicamos, né? Esses códigos são exatamente o que nós geramos 24 horas ao abrir os nossos olhos todos os dias. Você acorda já emitindo mensagens, já se comunicando. Quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando, né, de mensagem, de emissor e de receptor. Você é o comunicador, ok? Então, e a mensagem é essa que você está ouvindo, ok? Nós nos comunicamos dando um simples suspiro. Quando eu faço uma pausa, sim, quando eu faço uma pausa, eu estou comunicando. Fala, poxa, ou ela está pensando, ou ela está se organizando, ou ela está simplesmente respirando. Enfim, pode passar muita coisa na sua cabeça, né? Cada coisa. É interessante isso, tá? E quando nós viramos de costas para um objeto ou para alguém, o tempo todo nós estamos enviando mensagens, nós estamos estabelecendo a comunicação. E a pergunta que eu quero falar para você hoje, que eu quero te fazer, é: que comunicação você tem, que tipo de comunicação você tem enviado, você tem estabelecido com as pessoas ao seu redor que você tem convivido? E aí, me responde essa. Qual o tipo de comunicação? Você acha que é uma comunicação boa, ruim, as pessoas estão te entendendo, você não está se fazendo entender, agressivo ou muito direta, enfim, que tipo de comunicação você tem estabelecido? E eu acredito que é justamente aí, nessa resposta,
que mora a nossa maior dificuldade como seres humanos. Todos nós, tudo isso que eu acabei de falar, tá? A maior parte das pessoas estão ouvindo e falam assim, pô, Tati, eu já sei tudo isso, a comunicação é importante, a comunicação faz parte e ela é determinante, tudo bem, eu sei os impactos que ela tem na minha vida, sim, eu sei disso, mas e aí? Como melhorar? Como gerenciar? Quando eu vi, já foi. Já falei, já fiz, já agi, já xinguei, já joguei, sei lá. Já fiz. Quando eu vi, já foi. Eu ouço muito isso. Aliás, eu já vivi muito isso. Impulsividade, ok? E hoje eu estou aqui justamente para te falar sobre 3 coisas, só 3 coisas que eu aplico e me ajuda, que eu aplico nos meus coaches e ajuda no meu dia a dia para poder amenizar, para poder ter clareza na comunicação, que ela seja mais assertiva e, é lógico, para que tudo seja mais natural possível, ok? Vamos lá. A primeira recomendação, tá? Ou o primeiro passo, como queira chamar, é ler, escrever e falar. Ah, tá, você está de brincadeira? Não, eu não estou de brincadeira. Isso mesmo. Quanto mais você se comunicar, melhor você vai se tornar nisso, tá? Frequência vem antes de excelência. Essa é uma coisa que eu aprendi e nunca mais eu vou esquecer. Eu vou gravar isso por toda a minha vida. Frequência vem antes de excelência. Eu testo isso na prática, inclusive. Quanto mais você faz, melhor você fica. Faça bastante daquilo que você quer ser bom, que você quer ser boa, e você vai se tornar bom. Você vai se tornar boa naquilo. Certeza absoluta. Não importa quem você seja. Gordo, magro, velho, careca, cabeludo, não importa. Você vai ser bom naquilo. Basta fazer. Frequência, consistência, ok? Simples assim. Crie o hábito de ler todos os dias. E quando eu falo ler, por favor, né? Não é gibizinho, histórias em quadrinho, enfim. Vamos ter mais conhecimento. A leitura de verdade, ok? Como também crie o hábito de colocar suas opiniões para os outros. Isso é importante. Não é, entenda que comunicar não é simplesmente falar. Ah, isso é um celular. Isso aqui é um mouse. Não é tão simples assim. Quando nós nos comunicamos, nós temos que passar uma mensagem de fato. Essa é a proposta, né? Eu estou falando aqui sobre alta performance, sobre produtividade, sobre sermos melhores. Ok? Elevar esse nível, comunicação efetiva, comunicação que traz produtividade, que traz alta performance, ok? Por isso eu acabei de falar. Seja para o seu chefe, ou para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, não importa. Fale mais, expresse-se mais. A sua postura, tá? A sua postura corporal, vamos falar sobre ela agora. Vamos elevar o nível. Faça isso conscientemente. Fala mais, expresse mais de forma consciente. Ou seja, pense, observe as suas palavras, a sua postura corporal principalmente, tá? Passe a participar ativamente do ambiente. Você fala, pô, Tati, como assim? Quando eu falo passe a participar ativamente do ambiente, é você prestar atenção no que você está fazendo. Se eu estou escrevendo, eu estou escrevendo. Não pegando no celular, não respondendo e-mail, não ouvindo uma música. Concentração. Aquilo vai fazer o quê? Com que minha comunicação, vai fazer com que o cérebro foque naquilo e aquilo será mais assertivo. Não importa o que você esteja fazendo. Ah, mas eu estou ouvindo uma música. Sim, curta a música. Foca naquilo, é uma delícia. Ok? Isso vai fazer com que seu cérebro foque naquilo. E você integralmente, o seu corpo vai sentir a música, a sua alma vai sentir a música. Enfim, você vai curtir a música de verdade. Então, quantas vezes, por exemplo, tá? Você não interage propriamente com o ambiente. Essa é a proposta. Quantas vezes nós estamos lendo alguma coisa
E de repente o nosso pensamento está em outro lugar. Está em outra história, está num problema, não sei, está em outro lugar. Ah, eu devia ter feito aquilo, e você não está prestando atenção na leitura, tá? Ou mesmo quando nós estamos conversando com alguém e você nem espera a pessoa terminar de falar, você já começa a formular a sua resposta. Ela fez uma pergunta, ela fez uma afirmativa, e você olha o que ela falou e começa. E ela continuou falando. E você parou lá, naquela primeira frase dela. Me diz se você nunca fez isso, vai. Se você é ser humano normal, você já fez isso. Quem não fez? Nós somos assim. O nosso cérebro, ele é totalmente louco, tá? Ele vai lá e ele parou. Informação importante, vamos processar, vamos buscar um padrão. O cérebro trabalhando, ok? Isso é uma crítica, entenda isso. E a minha proposta hoje é para você que você observe esse sisteminha, como funciona, e comande ele, ok? Lidere ele, traga ele para trabalhar a seu favor. É essa a proposta. Então, quantas vezes, tá? Ao invés de você ouvir a pessoa que está na sua frente, você já formula. E a minha recomendação é para agora, para com isso. Com esse sabotador, com essa coisa negativa, tá? Isso tira a sua concentração, o seu foco. E é claro, você não se conecta. Você não se conecta com a pessoa. Por que não? Porque provavelmente você perdeu muita coisa do que ela falou. Ou você perdeu muita coisa do que o livro quis passar. Porque você foi lendo, passando os olhos e pensando em outras coisas. O mais bizarro, tá? Que isso possa parecer, primeiro, você precisa terminar de ler para depois pensar. Você precisa ouvir para depois pensar e responder, tá? Acredite, isso faz uma diferença brutal na sua vida. Apenas vou deixar uma proposta aqui para você. Testa isso, tá? Uma das técnicas que os experts em comunicação, eles utilizam é falar devagar. Isso te dá tempo para você formular, para você reavaliar, para você observar, tá? Com mais clareza o ambiente, as pessoas, a postura, você fazer uma leitura das pessoas e do ambiente, enfim. Até do seu discurso, você fala, poxa vida, eu vim preparado para falar aquilo, mas eu percebi que aquela pessoa naquele momento, se eu falasse aquilo, não ia ficar legal, entende? Então, muitas coisas têm disso, essa percepção. A primeira coisa que eu recomendo é fala devagar, tá? Fala devagar. Isso vai te possibilitar esperar a pessoa parar de falar também, para você entrar em cena. Entende como é o processo? Só essa primeira recomendação, ela vai te dar um trabalho e vai te demandar muita determinação. Você precisa querer, você fala, realmente, eu quero ter uma boa comunicação, porque eu entendi que isso é importante. Mas acredite, é treino. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Repetidamente. Treino. Quanto mais você treinar a sua comunicação, melhor você vai ficar. E mais fácil esse treino, ao longo do tempo, vai ficar. Você fala, poxa vida, falar em público é tão difícil. Vai lá e treina. Começa com um público pequeno. Vai expandindo. Vai ficando bom. Segura uma âncora, como que eles chamam, né? Uma tampa de caneta, um clipes. Eles têm esses artifícios, né? Para você poder trabalhar a parte emocional na hora de um discurso, por exemplo. São técnicas, né, que eu utilizo, muito bacana, inclusive, tá? Isso te ajuda a ter uma boa comunicação, ok? Treino, simples assim. Agora vamos lá para a segunda recomendação. Respiração. É isso mesmo. Eu não vou mandar você fazer meditação, você fala, pô, Tati, mas é uma recomendação muito forte. Quando você pratica a meditação,
ok? A longo prazo, você fica muito mais perceptível o presente, o agora. Você observa mais, você vive mais o presente. Isso é fato, não é porque todo mundo diz não, porque eu pratico, ok? Tudo que eu falo aqui são coisas que eu pratico, que eu faço, tá? Não é simplesmente ela leu no livro, não. É coisa que me faz bem, tá? É coisa que me faz bem. A meditação, ela ajuda a você observar uma conversa, por exemplo, e você entender o ambiente dessa sua conversa, observar a pessoa que está conversando com você, os gestos dela. Parece que nós conseguimos, naquele segundo, fazer uma pausa. É muito interessante. Eu não sei se você já teve essa situação onde você está lá, está conversando, de repente parece que tudo fica pausado. E você observa as pessoas, e você observa o que está acontecendo, a expressão corporal, e você começa a analisar as palavras das pessoas com quem você está estabelecendo uma conversa. Isso é muito interessante. Essa prática da meditação proporciona isso, nos ajuda, tá? Mas é claro que não para por aí. A questão da respiração tem aquela técnica bem utilizada, por sinal, que eu utilizo, que eu gosto pra caramba. Aquelas pessoas que falam rápido, como eu, por exemplo. Aquelas pessoas estressadinhas, ansiosas, como eu, por exemplo, tá? Eu falo essa recomendação, que é a recomendação que eu pratico também. Eu pratico a meditação e essa. Qual é? 3 respirações antes de responder. Qualquer coisa. Seu marido perguntou alguma coisa? Respira. Seu chefe perguntou alguma coisa? Respira. Faz uma pausa, tranquilo. Uma pausa, respirar. É o momento que você deixa o seu cérebro agir. De novo, cérebro. Por quê? Você pede para as emoções ficarem de stand-by, tá? Aquele aguardar. Você deixa aí as emoções. Sabe quando você está muito nervoso e alguém começa a te irritar e de repente você vai responder para aquela pessoa, você já está nervosa, né? Você vai responder ruim. Você vai falar alguma coisa ruim para aquela pessoa. É quase que certo isso. Se você utilizar essa técnica, respira. Eu tenho certeza absoluta, como aconteceu comigo, como acontece comigo, tá? Inclusive, eu utilizo muito com meu filho. Às vezes nós estamos cansados, estamos irritados, daí vem o seu filho, como eu utilizo muito com ele, tá? Você fala, caramba, e mais isso ainda, mais o filho pedindo atenção, daí você vai lá e responde atravessado para ele. Não faz isso. Respira. É uma coisa que eu faço e adiantou bastante no meu relacionamento com ele, tá? Acredite. Você permite, como eu estava falando, a fazer com que o cérebro racional, a nossa inteligência, ela entre em ação, deixa as emoções de lado, aquela raiva, aquela ansiedade, aquele cansaço, aquela angústia, só com essa respiração fica de lado, percebe? E é claro, você consegue ter decisões mais assertivas e a sua comunicação, ela é melhorada, ela fica melhor, isso é fato. Você, ao invés de responder xingando a pessoa, você responde com educação. Simples assim, tá? Só por respirar. E entenda que essas recomendações que eu acabei de passar para você são justamente para te ajudar a conectar, tá? E ter melhores decisões e, com isso, né, melhores resultados na sua vida, tá? Seja sobre o aspecto pessoal ou sobre o aspecto profissional. É claro, a comunicação ela se faz entre pessoas. Aonde tiver pessoas, você precisa ter atenção e um maior critério com relação à sua comunicação. Os especialistas, eles utilizam muito essas técnicas, inclusive, que eu acabei de passar, para vender, tá? Para vender. O marketing, né? O marketing, eles são peritos, né, em comunicação para poder transmitir uma mensagem e fisgar a gente, né, como consumidor.
Eles utilizam, os especialistas, para saber observar as pessoas e o ambiente. Isso eles sabem que nos dá uma maior compreensão das pessoas e do ambiente. E é claro que com isso eles conseguem fazer a venda deles, conseguem ser mais efetivos, no caso. É claro que não serve só para eles, serve para a nossa vida pessoal também. Por isso que eu estou trazendo aqui para você, ok? Independente se você quer focar nas suas vendas, focar no seu negócio, focar no seu relacionamento, você pode trazer a comunicação assertiva para todos os lados. Vender um produto para o público feminino é diferente de vender para o público masculino. Vender para a mãe, por exemplo, é diferente de vender para uma mulher que não tem filhos ainda, tá? Uma pessoa que percebe esses nuances, sim, são alguns nuances, muitas vezes a gente conversa igual com todas as pessoas, não é assim, tá? Por isso que esse trabalho que eu faço é muito difícil, porque é uma variedade de mundos que eu estou falando. Eu não sei quais são as suas experiências, que tipo de comunicação você tem. Então eu tenho que apostar na minha comunicação, percebe? Isso é muito interessante, isso é uma coisa que me intriga bastante e me instiga a melhorar cada vez mais. Bem bacana isso, tá? Fazendo entre parênteses agora, tá? Fazendo um desabafo? Pode ser, um desabafo. E essas pessoas que sabem isso, que entendem isso, eu espero que você, a partir de agora, a minha ideia é essa, eu espero que você, a partir de agora, comece a prestar atenção nisso, tá? Para poder utilizar isso a seu favor. Claro, é porque essa pessoa que sabe utilizar isso a seu favor vai longe, consegue melhores resultados, ok? Agora vamos lá, porque a terceira recomendação é ouvir. Sim, saber ouvir. Isso está alinhado com a segunda recomendação que eu acabei de dar, mas ela é tão importante que a gente saiba que eu tenho que evidenciá-la aqui, entende? Porque ela é tão importante, isso é um dom. Quando nós ouvimos, nós prestamos atenção no outro. E presta atenção que a comunicação, ela não se trata da gente, ela se trata do outro. Isso é muito importante você entender. E é claro que a nossa mensagem, ela vai ser recebida da forma mais harmoniosa e efetiva possível, se você se focar no outro, se fizermos sobre a ótica do outro. Entende? Eu estou falando aqui sobre empatia, sobre conexão, sobre generosidade. Quando eu falo generosidade, é você se doar, tá? Tudo isso amplia quando nós ouvimos a outra pessoa. Isso é fato. Inclusive, existe uma técnica de espelhamento, eles chamam de espelhamento, que eles recomendam você copiar os gestos e as palavras das pessoas para que aumente a possibilidade delas receberem bem a sua mensagem. É mais ou menos assim. Eu, tô mexendo no meu cabelo, você conversando comigo, você vai lá e mexe no seu cabelo também. Então, o que você está falando para o meu cérebro? Olha, nós somos compatíveis. É essa mensagem que você transmite quando você me copia, quando você faz algo parecido, um gesto parecido. É fantástico isso, como subjetivamente nós percebemos isso e nós nos sensibilizamos com isso, tá? Existem estudos que comprovaram isso, a eficácia desse método. Mas principalmente, claro, isso serve para qualquer comunicação, uma simples comunicação na sua casa, como empresarial, mas principalmente quando nós estamos defendendo o nosso ponto de vista. Claro, quando nós estamos argumentando, pedindo ou querendo que as pessoas comprem a nossa ideia, nós precisamos ser mais assertivos em nossa comunicação, isso é fato. Quando nós estamos querendo que a pessoa faça algo que nós precisamos que ela faça, mas ela não quer, ok? São ocasiões onde nós precisamos focar cada vez mais na nossa comunicação. Enfim,
A comunicação tem vários objetivos, mas quando você compreende que a comunicação não se trata de você e trata do outro, ela vai ser mais clara, mais direta, mais efetiva e recebida com mais facilidade, inclusive, por qualquer tipo de pessoa. Simples assim. O que eu quero te passar hoje é justamente essa reflexão do quão importante, né, que é saber se comunicar de forma apropriada. O quanto a comunicação nos ajuda a alavancar a vida. Sim, ela nos ajuda, tá? Gerando melhores resultados. Basta você começar treinando essas 3 técnicas que eu acabei de passar para você, que eu transmiti, tá? Treine e fique bom, fique boa nelas. E a sua vida vai subir para um próximo nível, vai melhorar. Você fala, pô, o que eu preciso fazer? Começa com isso. Aplica essa técnica. Respira, observa, faça meditação, leia mais, ouça mais, treine a escrita e você vai ficar bom, ok? O seu universo vai melhorar. É essa a ideia que eu queria passar para você hoje, para que você seja uma pessoa melhor. Sempre aqui eu falo sobre alta performance, para que você seja melhor. Então, está aqui a minha recomendação de hoje, ok? Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau.